Aqui a gente vai tratar de alguns assuntos e vamos ver como essas coisas desenvolvem. Se nós estamos num período apocalíptico, pediram até que nós lêssemos capítulos do Apocalipse, que quer dizer revelação, e dentro dessa revelação existem alguns dados a respeito do desfecho desta civilização que estamos vivendo. E como o Apocalipse, assim como nós o conhecemos, veio de um nível muito abstrato, quando aquilo foi colocado em palavras, ele tomou uma forma concreta. E se nós ficamos no Apocalipse lendo a letra morta quer dizer uma ideia que se transformou em palavras. Isso chama-se letra morta. Então, se nós ficamos na letra morta, nós realmente nem percebemos o que diz respeito a nós, o que diz respeito a esta época, ou o que diz respeito a outra época futura ou passada. Porque aquilo quer dizer revelação, e aquilo veio de um nível que não está no tempo planetário. No Apocalipse, você precisa perceber se aquilo já aconteceu, se aquilo está acontecendo, se aquilo vai acontecer, porque lá já está tudo resolvido. Então, o Apocalipse está aí, tem coisas que já aconteceram, tem coisas que estão acontecendo e que nós nem nos damos conta, e tem coisas que no nosso tempo vão acontecer. Aquilo serve, se a gente realmente se toca por aquilo, aquilo serve para nós mudarmos de ponto. Para isso que serve a revelação, para nós mudarmos de ponto. Quando Mahindra estava manifestando um certo ar apocalíptico como revelação, ela disse: quem não se transforma pela oração, se transforma pela dor. Mahindra. Quem não se transforma pela oração, se transforma pela dor. Está dizendo, olha, a dor está aí, a dor vem aí. Você já está vivendo a dor ou você já viveu a dor? Agora, você se transforme pela oração. E desse ciclo apocalíptico que nós estamos vivendo, faz parte uma coisa que parece que nunca aconteceu no planeta, que se saiba. Quer dizer, o lixo que nós produzimos e que está no mar, o lixo está chegando no Ártico. O Ártico sempre foi água limpa. O Ártico está com as águas sujas. Quer dizer, nós terminamos um ciclo de poluição extremo. Os pedaços de plástico que nós jogamos no lixo estão chegando nas regiões mais remotas do oceano. Sabe o que quer dizer isto? Vocês sabem o que é? Nós temos criado um oceano que não tem lugar mais do oceano que não tenha plástico. E o plástico é reduzido lá dentro, é reduzido de uma forma que os animais marinhos o tomam com a água e podem morrer e vão se envenenando. Isto é apocalíptico. O Ártico está contaminado pelo lixo. Como estarão trabalhando, não, nos planos internos, as civilizações interoceânicas? Assim como nós estamos orando pelas almas, eles devem estar orando por nós assim, de uma forma, porque uma consciência intraoceânica evoluída só pode fazer por nós aquilo que para nós corresponde à oração. Porque você, para chegar a poluir até os oceanos, poluir o Ártico, o lixo lá é difícil de ser visto a olho nu. Ele é composto, em sua maior parte, de pedacinhos de plástico suficientemente degradados pelo sol
que ficam em suspensão na água e não se vê, não são vistos. Nem os pescadores conseguem ver o plástico que eles estão colocando dentro das redes. Então veja o que nós estamos fazendo do planeta, nós, humanos. E correntes marinhas como a do Golfo, que sai do Atlântico tropical, banha toda a Europa e vai para lá, é a maior condutora de plástico lá para cima. E o lixo marinho invisível, é um problema global. A pior situação é a do norte do Pacífico, que abriga a famosa grande mancha de lixo. As correntes levam o lixo que ainda não se degradou, leva tudo lá para o norte do Pacífico. E essa mancha de lixo que nós fizemos no Pacífico chega a 15 milhões de quilômetros quadrados. Dá vontade de orar, gente? Dá. Quase o dobro do território do Brasil, na qual a água concentra uma grande quantidade de plástico trazido da Ásia e da América do Norte, mantida ali por correntes em giro. E no mar, o lixo é engolido por animais marinhos, entra na cadeia alimentar, quando não os mata. Mais um estímulo para nós orarmos, mesmo se não tivermos vontade e se não nos lembrarmos. Nos Estados Unidos, que é uma nação que, segundo o tibetano, os Estados Unidos teriam um papel na humanidade. E, claro que, como todas as nações, saiu completamente do caminho. Mudou a rota, saiu da rota. E nos Estados Unidos, criaram uma profissão que se chama doadores de esperma. E os doadores de esperma doam esperma. E nos Estados Unidos, há doadores de esperma que já geraram mais de 150 filhos. E agora alguma consciência disse, mas 150 filhos, então quem vai saber quem é irmão de quem? 150 filhos? Veja, se o planeta não tomasse uma providência, isto ia acabar em coisas terríveis. O fenômeno, diz aqui, preocupa pais, doadores e médicos, que temem as potenciais consequências negativas de existirem tantas crianças geradas pelos mesmos pais. Um temor é a disseminação mais ampla de genes ligados a doenças raras entre a população e o incesto acidental entre meios irmãos e meias irmãs que não sabem que são. Bem, veja em que mundo nós estamos. Isto é, em que ponto chegou este mundo de superfície. E se há algo a dizer sobre a implantação de microchips nas pessoas, há uma notícia de que 75 mil brasileiros os receberão. Veja, se vocês não têm um motivo forte para orar, lembre-se dessas coisas. Bem, houve uma reflexão a respeito de Mahindra, e que para aqueles que têm dúvida a respeito daquele assunto, da forma como foi exposto, quem tem dúvida pode ir buscar na literatura parte daquilo, não tudo, porque ontem foi explicado de uma maneira onde se acrescentou alguma coisa. Porque não é a repetição de uma coisa, é uma reapresentação. Então a versão que vocês receberam ontem, que já foi gravada, que vai se tornar um CD, ouçam de novo, porque ali acrescentaram-se algumas coisas que nas versões anteriores não foram reveladas. Por exemplo, se vocês forem na Blavatsky, existe um livro chamado Collected Writings, volume 6, onde ela fala da Imaculada Conceição e o que é isto.
De forma que Imaculada Conceição não tem nada a ver com catolicismo, isso sempre foi conhecido. E ela fala também, a propósito da Imaculada Conceição, a respeito da concepção virginal. Ela fala da virgindade de Maria, ela fala da Virgem Mãe, fala da reprodução virginal. Existe uma reprodução virginal. Isso não é mistério, isso. E no glossário teosófico existe uma nota dela sobre a Imaculada Conceição. E diz que lá na existência primordial os nossos alfabetos são pobres, não podem expressar certas coisas. Mas tem lá um estado pré-cósmico, um estado onde as coisas ainda não aconteceram, um estado latente, não aconteceu nada ainda. E é um estado anterior às coisas invisíveis. Veja, tem coisas invisíveis, mas tem um estado que é antes do invisível. E lá, antes das coisas serem invisíveis, que a gente pensa que não existem, né? Antes dos estados invisíveis, ali houve uma fecundação. Para nós, fecundação é uma coisa física. E essa fecundação, quando foi lançada, foi chamado de Imaculada Conceição. E ela diz de uma forma muito velada que existe um duplo mistério nesta coisa de Pai, Filho e Espírito Santo. Ela não diz o que, ela diz existe um duplo mistério aí. Uma coisa é o Pai, Filho e Espírito Santo. Outra coisa é a Imaculada Conceição junto com isso. Quer dizer, antes de haver esta manifestação, lá antes do invisível, já tinha havido isto. E ela chama isto de ser imaculado. Não tem mácula. Então, aqueles que não ficaram supridos com tudo que foi dito antes, talvez vão lá na Blavatsky, vão procurar isto. E ela cita mais de 40 vezes na sua obra esta história da Imaculada Conceição. A Igreja Católica pegou isto e fez a explicação como ela entendeu. E que foi a explicação que a maior parte precisava. E se não foi explicado, porque no fundo diz que não tem explicação, que é dogma. Como é que uma pessoa apresenta Jesus e é imaculada? Isto é um absurdo aqui. Isto é um absurdo em alguns planos de vida. Mas existem níveis, existem planos. Onde é isto? Coisas que estariam no nosso caminho para a gente ter uma relação com essas coisas. Mas isso são coisas imateriais. São coisas que não se consegue nem pôr num livro direito, porque é imaterial. Você, para transformar o imaterial numa explicação material, você já está deturpando a coisa de início. Porque aquilo não existe no plano material. E para descrever aquilo nós não temos palavras, porque os nossos idiomas são materiais. Então a gente arrisca fazer uma grande confusão, se não tiver fé. Então, quando você tem fé, isto é, quando você sente a fé, é isto que resolve. Segundo todos os instrutores, a fé é isto que resolve. Porque onde não pode haver explicação, porque o espiritual não se explica, então não pode haver explicação, e por melhor que se explique não é, então precisa a fé. Porque a fé não precisa de explicação. A fé não precisa você saber mentalmente. Fé é fé. Você na fé está
sabendo o que você não pôde ver, o que você não pôde sentir, o que você não pôde compreender. Tem muita coisa que a gente não pode compreender, mas que a gente tem que assimilar. Senão, fica um ser humano, mental, nada mais. Então, tem coisas que você tem que assimilar e que não tem como explicar e não tem como compreender, porque isso é percebido além da compreensão, além da mente. Então, esse termo, Imaculada Conceição, não devia criar conflitos dentro de nós. Porque a concepção imaculada é uma coisa que existe, não nesse nível nosso, e nem nos níveis superiores nossos, está mais além. Isso está antes das coisas serem visíveis. Agora, se a gente fica enroscado aí em algum fato físico, humano, dos seres que encarnados viveram certas coisas, aí isso é problema nosso. Problema nosso, porque você tem que transcender a sua necessidade de compreender para poder realmente chegar numa coisa que não tem explicação. A nossa mente tem que realmente passar por uma purificação e em seguida se acalmar. Porque se a mente não se acalmar, a Deus, conhecimento mínimo daquilo que é imaterial. E nós estamos diante de nós com as leis imateriais dando volta para chegarem e nós as recebermos. Leis imateriais não são como as leis materiais que nós conhecemos, que se explicam detalhadamente. Leis imateriais, nós temos que estarmos mesmo não só buscando o imaterial, e aí vamos conhecendo as leis que vão nos levando para lá. E esse é o nosso caminho hoje. Esse deveria ser o nosso trabalho. Isso deveria ser a coisa que devia estar nos ocupando. Bem, a Munakur está muito cuidadoso, muito cuidadoso. Uma vez, nós estávamos no Vale de Erques. Saruma, que estava encarnado, me levou lá para acontecer uma coisa. Eu disse, o que vai acontecer, eu vou ser trocado? Ele disse, vai. E fui. E lá pelas tantas, eu acho que eram umas 10:30 da noite, lá pelas tantas começaram algumas hierarquias a se mostrarem, umas como naves, outras como bola de fogo, outras como vento. Em certo momento ventava, ventava. E de repente, era noite, hein? O vale começou a... Não é clarão. Clarão a gente sabe o que é. É uma espécie de luz. Não é luz como a gente... Eu nunca vi aquela luz. Era uma coisa assim que iluminou o vale, mas não iluminou o vale de luz. Iluminou o vale, não sei com que. E eu disse, quem é que está aí? É a Munakur. Falou baixinho, é a Munakur. A Munakur é a nave dele. Era essa luz, não tem outra palavra, não ser luz. Mas não era luz, era um clarão, uma coisa clara, sim. Iluminou todo o vale. E a gente tinha a impressão que só nós dois estávamos vendo. Tinha umas casinhas assim longe, tínhamos certeza que ninguém estava vendo aquilo. Para nós o vale estava todo iluminado. Isso era a nave de Amunnakur. Aí ficamos quietos. E quando ficou bem assim, aí eu não sei como sumiu. Porque não sumiu. Não vimos mais. A melhor coisa, não vimos mais. Uma pessoa dizia, sumiu. Não, aquilo foi sendo visível, que é Amunnakur.
é a nave de Amunacur. Ficou ali, nós ficamos quietinhos. De repente não vimos mais, não é que sumiu. Então ele, essa coisa, eu digo ele por falta de outra palavra, né? Mas esta coisa já é conhecido como regente em Shambhala. E como regente em Shambhala, era conhecido como Sanat Kumara. Não me pergunte se é o mesmo Sanat Kumara. Isso era conhecido como Sanat Kumara. Hoje é conhecido como Amunacur. Isso. Conhecido como Amunacur quando as energias vieram de Shambhala para Mistitlã. Porque em Mistitlã isso tinha uma tarefa mais elevada do que em Shambhala. Aquilo que estava em Mistitlã controlava para o planeta Terra a evolução da raça humana, mas no nível de mônada. Então a evolução da raça humana foi um dos trabalhos de Amunacur em Mistitlã, no campo das mônadas. E ele teria esse trabalho com a raça humana até a purificação planetária. Bom, isso lá em Mistitlã foi recebendo e compreendendo perfeitamente o propósito do Logos planetário, o propósito do ser do planeta. E ele, quando compreendeu o propósito total do ser do planeta, ele conhece toda a ideia sobre o planeta. E, segundo o que a gente compreendeu, ele, sabendo a ideia do ser do planeta, ele se transformou na lei do sacrifício. Quer dizer, lei do sacrifício que ele já vivia. Mas é uma frase que não diz a realidade. Ele se transformou em lei de sacrifício. Quer dizer, no meu entender humano, Amunacur é a lei do sacrifício. Entre tantas coisas que não é revelado. E como tem uma coligação bem clara, no caso desta coisa, uma ligação bem clara com o governo central celeste, canaliza a energia da vontade, canaliza o primeiro raio, num grau muito mais avançado do que a Terra pode suportar. Mas ele, como sacrifício, ele reduz esta vontade nele, ele reduz esta vontade para não desintegrar o planeta. Seria bom que a gente imaginasse uma coisa destas, que tem um trajeto cósmico, que tem uma vida cósmica consciente, se reduz a ser a vontade de um planeta. Percebe o sacrifício glorioso, hein? Não sacrifício de sofrimento, é outra palavra que nós nós prostituímos esta palavra. Então, quando se diz que Amunacur se sacrificou na sua energia de vontade para estar aqui, nós estamos prostituindo uma coisa de Amunacur. Mas não tem outra forma de dizer isto. Vocês esquecem isto e amem Amunacur. O importante é amar isto que está no planeta e que nessa trajetória está em Mirnajá, porque Mirnajá deve ter uma coisa que a ligue a Mistitlã de uma forma que precisa se ligar. Não é só se ligar, não é só ficar ligado a Mistitlã. Tem uma forma de fazer isto que no planeta não tinha quem fizesse. E esta grande hierarquia vem para Mirnajá para fazer isto. E outras coisas que nós não sabemos. Por quê? O planeta, com os seus contatos, com seus novos contatos,
O planeta está fazendo conexões com coisas que ele chama de estrelas. Não sei o que são, ele chama de estrelas. E essas conexões são muito fortes, atraem o planeta. E ele cita 7 fontes com as quais o planeta tem que entrar em contato. E ele está aqui para isso. Então, enquanto está na sua vontade redimensionada aqui entre nós, ele está fazendo esse trabalho de, estando aqui, como membros, como nós aqui, estar fazendo com que esses contatos aconteçam. Isso é possível porque o que estava previsto para ele era ser o logos planetário de um planeta mais avançado do que a Terra. Então ele tem a ação de logos planetário. Ele, na sua trajetória, iria para ser logos planetário de um outro planeta mais adiantado que a Terra. E dando lá para o núcleo dele uma vivência de sacrifício, uma vivência de humildade. Pode não ser isto, sabe? Mas é assim que eu vejo isto. Eu tenho que dizer como eu vejo, porque eu que estou aqui e estamos recebendo isto, e eu sei que vocês estão muito habituados com a regência anterior de Mirnajá, não? Antuak. Antuak que nos trouxe até aqui. Se Antuak não tivesse nos trazido até aqui, nós não teríamos sido postos nos braços de Amunakur. É assim que eu vejo isso. Agora, Amunakur está se preparando para uma expansão de consciência superior, além daquela que ele já tem. Aqui nos dá uma dimensão de evolução cósmica que nós não podemos compreender com a mente. Aqui, como Samana diz, me amem, Mahindra diz, me amem. Eu estou dizendo para vocês, amem Amunakur, para vocês poderem entrar nisso um pouco. Então, tudo isso é de paciência infinita. Mas nós é que teríamos que dar um passo, teríamos que nos responsabilizar por aquilo que temos que assumir. E nós teríamos nesse momento, segundo o que compreendemos de Mahindra, teremos que aprender a ser com eles. Ela disse, sejam comigo, orem comigo. Não disse isso? Orem comigo. Tem gente que não acredita. Mas ela disse, eu estou falando também para aqueles que não acreditam. E mesmo aqueles que não acreditam, eu os estou trabalhando. Eu os estou amando. Mas para aqueles que acreditam, principalmente, entrem em mim. Orem comigo. E claro que com Samana, com Mahindra, você já tem muito trabalho. Mas esse trabalho não é no plano material e nem na vida cronológica. Quando se trabalha com essas coisas, vocês não estão na vida material e nem na vida cronológica, não tem demora para isso. Ou você faz ou não faz. E se eles dizem, entrem em mim, orem comigo, é porque pode. Agora, isso tudo é uma preparação para uma expansão de consciência muito maior do que tudo aquilo que ele renunciou. Essas são coisas do cosmos. No cosmos, quanto mais você renuncia, mais você ganha. Então, se você tinha que ter uma expansão de consciência para ficar no nível do nosso regente atual, quando você tem que ter uma expansão de consciência e se sacrifica e não tem, porque senão você não podia mais estar aqui, aonde você conhece a necessidade como ninguém, além do logos planetário. Então, isso só pode ter uma iniciação maior. Essa iniciação, digamos assim, era para depois da transição da Terra. E Mistitlan ia levar a Terra até a transição. E depois da transição, viria esse outro processo dele. Mas essa consciência, como outras, resolveram não abandonar a Terra.
e na infinita paciência sideral vai lidar conosco. Sinal que tem alguma coisa em nós que o cosmos não quer perder. Aqui algo trabalhou em todos esses milhões de anos, até que chegamos aqui. Algo trabalhou aí que não quer perder. E parece que a misericórdia cósmica está aí para isso. Porque só com misericórdia cósmica e com o sacrifício. Não entendo essa palavra sacrifício como a gente entende aqui. Porque não há nenhum sofrimento nesse sacrifício, não há nenhum esforço nesse sacrifício. É o sacrifício pelo sacrifício. E nós temos que aprender, orar por orar, para depois fazermos essas coisas também, quando formos a Monacur. Porque se existe um assim, é porque todos podem. Jesus não disse, vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu faço? É assim o cosmos. Mas nós teríamos que romper em nós esse compromisso com o material. Nós somos materiais porque somos materiais, compreende? Não tem nenhum problema nisso. Mas fique no imaterial. É possível porque o cosmos é único. Não é porque a gente é material que a gente não pode estar no imaterial. Pode. Bem, tem outras coisas aqui, mas o importante é que a gente saiba que não só o planeta, mas a Monacur está fazendo certas conexões que, trazidas por ele, através das suas conexões, podem nos transformar muito. Algumas operações estarão em andamento em Mirnajá para que o centro seja atualizado quanto à sua participação no plano evolutivo. Aí o centro já é Figueira. Tem que ter uma atualização. Então não é por acaso e nem por defeito de calendário que justamente nesse momento Mahindra está aparecendo. Porque eles são um. A hierarquia é uma, o plano é um. Então tudo isto que no dia 29 de agosto ele disse, estamos vendo acontecer através dela, primeiro. E ele diz que deve acontecer uma polarização de hierarquias cósmicas em Mirnajá no referido período. E Mahindra, de fato, foi a primeira que fez a conexão. Ele explicou que alguma coisa estava chegando. Ele chamou de hierarquias cósmicas em Mirnajá no referido período, que traria um fortalecimento e uma ampliação da presença da consciência angélica e da consciência dévica. Quer dizer, quem não tinha a menor relação com consciência angélica e consciência dévica, saiba que isso já tem possibilidade. Isso está sendo trazido. E essas são as hierarquias que estão atualmente aqui, de uma outra forma. E depois, a abertura de um canal de contato em Mirnajá para ações operativas com a consciência de 7 estrelas. E 7 estrelas, a palavra estrela é muito ligada a uma certa coisa. Os nomes das 7 estrelas não são conhecidos. E pode ser, ele chama de estrela para a gente entender. E tem um desses pontos que ele contata e que ele está trazendo. Tem um desses pontos que são ligados a espelhos do Sol central da galáxia. Bom, quem sabe não se agora vai poder haver grupos de espelhos na Terra. E ele introduz a energia da integração com campos confederados. Campos confederados que a gente não tem ainda ligação. E acessa a vontade maior que deve se projetar cada vez mais em Mestitlã como foco de um propósito que só ele conhece.
introduz e ativa dentro do planeta, através dos centros Mirnajá e Anutea, novos processos para a evolução do reino animal. Nós deixamos o reino animal assim como uma coisa secundária, né? Quando cuidamos dessas coisas, é só reino humano, reino das almas. E reino animal, reino vegetal, é citado assim por favor. Né? De repente a gente cita assim. Apesar de Maindra escolher uma árvore, aparecer na árvore, uma árvore que é um arbustozinho, de uma terra de cerrado, que é mais pedra do que terra, é ali que ela está. Nós não aprendemos essas lições. Para nós, reino vegetal é uma coisa que a gente faz porque sim, porque a cruz tem 4 reinos, então eu tenho que fazer. Não é isso não. E reino animal também não é isso não. Muito mais que isto. Mas aqui tem uma estrela que vai introduzir dentro do planeta, através de Mirnajá e de Anutea, ele vai usar estes para introduzir no planeta novos processos para a evolução do reino animal. Quem sabe, não, que com a Munakul, quem sabe se o reino animal vai poder deixar de ser tão vítima mesmo, é uma palavra que não existe, mas nós somos o instrumento de sacrifício do reino animal. Nós somos verdadeiros devastadores para o reino animal. E aqui tem que entrar uma energia. O reino animal tem que dar uma resposta para o que nós fazemos. Porque não pode ficar assim, completamente súcubo do homem. Eles são indefesos. Até uma baleia, que é parte do equilíbrio do eixo terrestre, até uma baleia é assassinada pelos homens. E aqui tem que haver um processo na evolução animal que equilibre um pouco isto. Porque não somos só nós que temos que aprender isto. O reino animal também tem que aprender a não ser vítima. Porque se nós o massacramos, ele tem que aprender alguma coisa para não ser massacrado. E aí precisava uma consciência assim para isto acontecer em equilíbrio. Porque tem áreas do cosmos que estão profundamente coligadas com isto. Porque o reino animal é cósmico também. O reino animal não é uma coisa desta terra. O reino animal tem outras formas. Mas ele é um reino. E também a polaridade feminina, e aí Maindra está aí também, deve estar no mesmo barco. Ontem, durante a reunião, eu perguntei se esta partilha de hoje devia ser feita como estava projetada, ou se diante do que ela disse ontem, se essa partilha devia ser diferente. Se não, como foi projetada. Então eu estou falando coisas autorizadas. Então, ela disse, não precisa mudar a reunião, não. Não foi assim que ela falou, mas foi através do Frei Elias lá, do jeito dele falar. Bem, tem aspectos aqui na coisa de Amunacur, tem aspectos da polaridade feminina relativos a padrões que os mundos confederados necessitam desenvolver. Então a polaridade feminina tem padrões que os mundos confederados querem desenvolver. Munakul vai fazer isto. Munakul tem este contato. Antecipa em sua irradiação junto a Mirnajá um desses aspectos, que é polarizar no plano das mônadas o novo princípio artístico, que deve se plasmar na aura dos seres cósmicos cujos compromissos assim determinam. Finalmente vai ser introduzido nesta terra um pouco de princípio artístico, porque realmente o que nós chamamos de arte é uma coisa indigna desse nome. Então, introduzido aqui um princípio artístico, que nós não sabemos o que é. Vamos ver, não é, com a convivência com eles. Mas, para certas coisas,
Nós teríamos que ser com a coisa. Teríamos que nos unir mesmo, sem fazer muitas perguntas, porque se a mente recebe uma resposta, aquilo fica um dogma para ela, fica presa naquilo, e dali a 5 minutos já não é mais assim, porque era agora, mas daqui a pouco não é mais. Percebe? Então tudo que eu estou dizendo aqui, daqui a pouco não é mais, pode não ser mais, como eu tenho certeza que não é. Não me chamem de mentiroso depois, porque eu mesmo estou dizendo que daqui a pouco pode não ser nada disso. Capacita os seres cósmicos a beber da fonte dos símbolos universais. Nós vamos ter mais facilidade para receber os símbolos, para entender os símbolos, para estar diante dos símbolos. Nós temos uma vaga ideia a respeito disso. Mas essa capacidade de beber na fonte, que é o símbolo, isso que nós precisamos aprender. Não é só compreender o símbolo, usar o símbolo. Tem que beber ali, tem que beber do símbolo. Não sei se o nosso mecanismo está preparado. Não deve estar, porque senão não teria posto. Agora, isso aqui está sempre misturado com coisa artística. Coisa artística pode ser também beleza, não? Beleza ou como a coisa deve ser. Então é artístico. Coisa como é artístico. Não sei, eu estou falando por mim. Mas as mônadas da arte têm uma esperança. Bom, depois também é uma energia que vai nos ajudar muito a estarmos no ritmo interdimensional. Porque nós estamos lacrados aqui nesta dimensão, temos que ir para outras dimensões, e esse ritmo tem que ser contínuo, e isto vai acontecer de alguma maneira. E também parece que tudo isso vai renovar aquilo que nós compreendemos por sacerdote. Antuak fez o impossível para a gente viver de forma sacerdotal. Fez o impossível. Mas aqui é preciso uma consciência, é preciso certos princípios sacerdotais que sejam disponibilizados para nós. Nós temos uma teoria sobre sacerdócio, temos muitos sacerdotes encarnados e que exercem o sacerdócio de forma tão oculta que ninguém sabe que são sacerdotes. Mas até existe. Mas é um modo de fazer completamente diferente do nosso conceito de sacerdote. Completamente diferente. Mas existe. Agora, esse princípio do sacerdócio, isso tem que ser na Terra, tem que ser representado. Não representado porque vai ser diferente. Vai mostrar aspectos que nenhum sacerdote daqui conhece, nem jamais conheceu. Nós tivemos grandes sacerdotes, basta ler a Bíblia. Mas ainda tem coisas que ainda têm que ser reveladas no sacerdócio. Se compreende, né, por que ele está se sacrificando. Porque quem vai fazer isso? Nesse momento? Porque essas consciências estão todas ocupadas. Ocupadas não é o termo. Essas consciências estão todas doadas com partes do plano cósmico. E uma consciência que diz, não, eu vou ficar aqui. Isto vai colocar o planeta Terra num outro nível. Num outro nível. Aqui, ele diz que existe uma fonte com a qual está em contato, ligada ao Arcanjo Gabriel, de maneira especial, e que acompanhou com suas irradiações a hierarquia Mahindra em diferentes etapas da sua formação como um ser superior. Como ela disse que eu podia fazer a partilha, eu estou fazendo. Visa ativar na aura de Mirnaja os arquivos ligados à experiência de Mahindra. Porque Mahindra não está falando tudo. Mahindra está falando a superfície da superfície. E ele
está com os arquivos ligados à experiência de Mahindra, no particular das civilizações andinas, quanto aos processos de cura através do que chamais de botânica. Há tempos nós que estamos falando, não que as plantas medicinais, os devas das plantas medicinais nos dizem que nós não compreendemos as plantas medicinais, que nós não sabemos usar as plantas medicinais, que as plantas medicinais não são só para curar fígado nem estômago, que as plantas medicinais têm outras coisas que fazer. Bom, agora vai ficar claro. Porque a experiência de Mahindra nesse campo, ele vai usar, vai fazer isto. E isto visa ativar o contato com os padrões genéticos vegetais que devem se desenvolver em ciclos futuros. Então ele está cuidando dos animais, está cuidando dos vegetais, e se vê que Mahindra lhe deu parte do seu arquivo, lhe deu parte do seu conhecimento. Gente, se nós não orarmos, nós estamos incorrendo numa falta. Porque se nós não orarmos, nós não vamos poder sair do estado em que estamos. E não vamos nem chegar a perceber se certas coisas começarem a acontecer em Mirnajá. Eu digo Mirnajá Figueira. Vem aí uma transição planetária que, segundo Muriel, quando perguntaram, são anos? São meses. Meses aqui está no lugar de coisa rápida, né? De coisa breve. Breve. O que é breve para nós? Breve é breve. E Mirnajá haverá um polo de radiação para as novas composições das águas no planeta. Veja a colaboração, porque as águas em Aurora serão curativas. E sempre dizem que aguardem um pouco, porque isto aqui vai ser. E essa composição, essas matrizes desse elemento, isto tudo parece que Mahindra passou para ele. E veja que uma consciência desta está lidando com Mirnajá, está lidando com a água. E claro que Amar, do lado de lá, está achando isso muito natural. Sim, porque eles são um, a evolução é uma, o plano é um. E nós estamos aqui cheios de gavetinhas, 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 gavetinhas. Amar, Amunakur, Antuak, Muriel, tudo gavetinha. Eles olham para a gente com a infinita paciência sideral. Olha, segundo o que Mahindra tem dito, e segundo o que Muriel está falando há muito tempo, orar. Orar. Tem muita coisa oculta atrás disso. Muita coisa oculta. Nós teríamos que sair da ignorância. A nossa ignorância é crassa. A nossa ignorância não dá nem para abordar estas coisas. Então nós temos que sair desta ignorância a todo custo. E o instrumento mais viável, mais direto, mais possível para nós, e deve ser o único possível, porque senão tinham apresentado dois. Sim, disseram, ora e serve. Mas isso é óbvio. Esse é o nosso instrumento. Olha, se esta reunião tiver feito com que muitos de vocês passassem a orar, por orar, esta reunião está completamente justificada. Mas se não conseguir que vocês passem a orar, aqueles que não oram, orem, e aqueles que oram, orem com mais consciência, então eu acho que foi tempo quase perdido. Não digo todo perdido, porque sempre acontecem muitas coisas e as que nós não vemos são as maiores.
Então não quero dizer não que não aconteça nada. Aconteceu muita coisa, deve ter acontecido muita coisa. Eu não sei. Mas se nós não aceitarmos este convite, se muitos de nós não entrarem neste grupo, não chamemos de exército porque é muito forte para nós, mas se nós não entrarmos nisso, de nada valeu fazer essa reunião. Dentro de uma concepção maior. Agora, dentro de uma concepção normal, foi e está sendo uma ótima reunião. E nós agradecemos muito por vocês estarem aqui, servindo para isso. E agradecemos muito vocês terem escutado todas as coisas que escutaram nessa reunião. Mas não podemos deixar de dizer, fizeram muito. Mas, se não fizerem isso é o que está sendo pedido. Tem um ditado que diz: não adianta você fazer 9 coisas e não fazer a 10ª, que é aquela que Deus quer. Você não quer fazer o que Deus está pedindo, então você faz muitas outras coisas. Não adiantou nada, porque o que tinha sido pedido é orar. Está claro para vocês? Temos fé. Todos têm fé. E orem. Acho que a Munakul conta com isso. Obrigado.